Boa noite a todos, meus presentes. Boa noite a você que está nos acompanhando aí pela internet. Que Deus possa falar aos nossos corações através dessa palavra. Que o Espírito abra o nosso entendimento para que nós sejamos não só ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, dando sequência ao nosso curso, nós vamos passar por todos os livros da Bíblia. Nós vamos mostrar, sempre voltando, como que a Bíblia está dividida, qual o propósito de cada livro, a época que ele foi escrito, fazendo algumas considerações contemporâneas conosco, algumas situações que nós enfrentamos hoje nas nossas vidas, e tomar esse livro como exemplo, para que nós possamos saber e agir da maneira mais correta. Então, a gente já viu que a Bíblia está dividida em Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento, ela tem a lei, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que já foi superado. E agora nós estamos nos livros históricos, né? A gente já viu Josué, Juízes, Ruth e 1 Samuel. E hoje nós vamos dar sequência ao livro de 2 Samuel. O livro de 2 Samuel está aqui dentro dos históricos, ainda é a questão do estabelecimento de Israel em Canaã, né? Expandindo o reinado e expulsando algumas nações que ali estavam fazendo guerra com Israel. Faz parte da história deuterocanônica, né? E vamos agora passar para o livro de Samuel, né? 2 Samuel. O propósito, né? O propósito do livro é mostrar um reinado humano na terra, mas com direção divina e arrependimento. Então, o propósito do livro de 2 Samuel é esse. O livro de 1 Samuel, como já havia falado, eles estavam juntos e foram separados lá pelo século XV. Mas o propósito do livro de 2 Samuel é mostrar um governo humano, mas temente a Deus. E aí o reinado de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem, né, que o próprio Deus testificou sobre ele, né? E a gente, no decorrer desse estudo, desse resumo, a gente vai entender algumas situações onde Davi foi vencedor, e outras questões onde Davi teve seus momentos de baixa, né? Que foi justamente a partir do momento que ele peca. Então, quando a gente peca, a gente tira o foco de Deus, e aí a gente vai começar a viver os nossos momentos de dificuldade, né? Não por provação de Deus, não porque Deus esteja forjando alguma coisa, mas por consequência do nosso pecado. E aqui a gente vai ver, e a gente vai dar uma explanada bem grande nisso aí, para que isso fique bem claro para a gente, né? E tentar tirar alguns mitos de algumas coisas com relação que fé, que Deus tem que fazer isso e aquilo outro. Nós vamos ver que o homem que Deus testemunhou não foi atendido em algumas situações, né? Então, do mesmo jeito é hoje. Deus não é obrigado a fazer nada que a gente queira. E a própria palavra fala que a gente pede e não recebe porque pedimos mal, né? Os nossos próprios deleites. Então a data se passa, né? Aqui aproximadamente há contradições, mas do período de 1120 a 1010 a.C. Escrito, alguns falam que isso aqui é o período lá de cativeiro de Israel, e esse aqui é o de Judá. Então diz que foi compilações. Então não dá para saber ao certo, porque há contradições. Da mesma forma que no primeiro livro de Samuel aparece, a tradição fala que é Samuel que fez o livro, escreveu o livro, junto com Natan e Gad. Essa é a corrente majoritária, mas é sempre a compilação. No segundo livro de Samuel já tinha morrido lá pelo capítulo, acho que 25 de 1 Samuel. Então ele não podia ter escrito o de segundo, né? Então, mas a gente vê Gad e a gente vê Natan como personagens do livro. Então provavelmente
eles tiveram participação nisso. Mas isso não é pacífico, né? Tem alguns que falam que é autor indeterminado. Pessoas chaves, Davi, Abisalão, Joabe, aqui é Esbocete e Natan. Então, falando um pouco da introdução aqui desse livro, os dois livros eram inicialmente. Esse livro trata dos 40 anos do reinado de Davi. O segundo livro de Samuel vai focar só na pessoa de Davi. Todas as ações que ele fez, desde a ascensão ao reinado, até quando ele peca, lá fazendo o censo. Começa com Davi tomando conhecimento da morte de Saul e termina com o levantamento do censo e suas consequências. Esse aqui foi outro grande erro de Davi. O primeiro foi o adultério com Batseba. Mas esse aqui foi um outro erro de Davi também. Vou chegar lá e a gente vai dar uma explanada melhor. E de uma forma geral, são erros e conquistas de Davi. Nós vamos ver que ali até mais ou menos ali no versículo capítulo 10 vai contar só das conquistas, né? Davi sendo usado por Deus para dominar as outras nações, Davi ganhando guerras, pedindo orientação de Deus, e do 11 até o 24 ali vai as consequências do pecado dele com Batseba, e depois que ele já arruma tudo, ele pega e vai pecar fazendo um censo. Então esse é o contexto geral. E é interessante aqui porque, como eu falei, ninguém mais está aprendendo mais do que eu. Então antes de vocês acharem qualquer coisa, eu estou achando melhor do que vocês, tem minuto, porque eu estou aprendendo mais. E às vezes nós não conseguimos passar, é igual aquela questão da revelação, às vezes nós não conseguimos passar tudo aquilo que está impresso no nosso espírito. Mas aqui é um exemplo, Davi é um exemplo de vida para nós, né? Não por causa das suas conquistas apenas, mas ao sabermos que nós, quando estamos em comunhão com Deus, nós somos vitoriosos na dificuldade e na fraqueza. Antes de Davi assumir o reino, ele passou, alguns dizem, 20, 25 anos correndo de Saul, até ser coroado rei, que ele vai ser coroado aqui. Então, nós vamos passar, mesmo estando com Deus, nós vamos passar por dificuldades. Então, essas lutas que Davi enfrentou, essa perseguição toda de Saul, vem refletindo o governo dele, em muitas atitudes. E esse era o treinamento de Davi. Então, o esboço. Primeiro que vai dar um modo 10 as conquistas, né, de Davi. E que vai falar aqui do reinado dele em Hebron, a coroação dele em Hebron, a coroação dele lá em Jerusalém, o desejo dele de fazer o templo lá de Salomão, né? O templo, construir uma edificação mais bonita para Deus, né? E começa o declínio dele na questão dos conflitos que ele teve, que foi essa questão, esse conflito tanto militar quanto conflito pessoal, né? Na sua vida espiritual, que foi quando ele acontece o adultério em Batseba, né? E isso aí a gente vai ver que trouxe consequências, grandes consequências para ele e para a sua família. Então a gente vai começar aqui no capítulo 1. Ele acaba, Davi, no finalzinho do livro lá de 1 Samuel, Saul vai guerrear com os filisteus e está na peleja e morre. E Davi está vindo de uma batalha contra os amalequitas, ele está retornando e pegando os cativeiros, as pessoas que foram cativas e os despojos que os amalequitas levaram lá de Ziclague enquanto ele estava na guerra, enquanto ele tinha se ausentado da cidade, né, para pelejar lá com os filisteus e tal. Então começa aqui. Aí Saul morre, vem um amalequita lá querendo fazer a média com Davi, não sabia da honra que Davi dava a Saul, a questão de não querer fazer mal ao Senhor. E esse cara pega e vem com vestes de pano de saco e cinza na cabeça, que significava luto. Aí o que acontece? Davi vem e pergunta: não, é que eu estou vindo lá e mataram Saul,
né, os amalequitas encurralaram ele e os filisteus, e aí eu fui lá e matei ele, trouxe a coroa dele para ti. Achando que ia fazer a média com Davi, Davi pega e pergunta para ele: rapaz, tu não tem medo não de levantar a mão contra o ungido do Senhor? Aí pega e manda matar. E fala que Davi ficou triste e tal, né, por causa daquela situação. Olha o coração de Davi. Davi sabia que ele era o rei, mas ele estava esperando o momento certo, né? E aí a gente torna quantas e quantas pessoas querem pular etapas na vida, né? Querem pular, querem converte hoje, já quer fazer isso e aquilo outro, sem ter um amadurecimento e um conhecimento. Isso é um perigo muito grande. Davi sabia que ele era rei, tinha uma comunhão com Deus, mas em momento nenhum ele quis usurpar o trono, assim como Saul falava. Mas ele esperou Deus agir no momento certo. E muitas vezes nós não esperamos Deus agir no momento certo na nossa vida. A gente quer atropelar as coisas. Então isso aí é uma situação que deve ser trazer para a nossa vida. Davi é aclamado rei aqui. Davi pega e pergunta, está em Ziclag e pergunta: Senhor, devo subir para Hebron? Lembrando que Hebron faz parte da tribo de Judá, né? Judá e Simeão é a tribo do sul. E aí ele pega e fala que se ele pode ir. Deus fala assim: ó, pode ir lá, sobe lá. E quando ele sobe, o povo de Hebron coroa ele como rei. Consequentemente aqui, concomitantemente, Isbosete, que é filho de Saul, também é proclamado rei em Israel, nas 10 tribos do norte, né? Então, Judá é o reino do sul, com a tribo de Judá e Simeão, e as outras tribos, Efraim, Benjamim e tal, que é o reino do norte. E ele é aclamado no norte, rei do norte, pelo Abner, que é o general, que era o general de Saul. Então o que acontece? Ele vai lá e coroa Isbosete, no capítulo 2. Só que Isbosete repreende ele aqui no 3. Fala assim: rapaz, ele vai lá e deita com a concubina que era de Saul. Isbosete, que era um rei, estava reinando, mas o poder estava na mão de Abner, que era o chefe do general, que era o general do exército de Saul. Tanto é que o que sustentou ele no governo foi o Abner. E aí, por causa dessa briga que ele teve, porque Abner deitou com a concubina de Davi, ou de Saul, aí ele pegou e falou assim: eu fiz tu colocar lá. A primeira coisa que ele fez lá, falou para Isbosete: rapaz, tu vem querer criar confusão comigo por causa de uma mulher? Tá bom, deixa aí. Aí ele foi lá e falou com os anciãos de Israel, né? Tal, o Abner, não sei o que, foi lá e fez a cabeça dele. E foi fazer aliança com Davi. Só que Davi pegou e pediu para Abner trazer Mical. Porque na fuga, quando ela ajudou ele a fugir lá no livro 2, no 1 Samuel, quando Saul queria matar ele, Mical ajudou ele a fugir. E ele conseguiu Mical por 100 prepúcios, né? Saul querendo matar ele, falou: te dou minha filha se tu for lá e matar 100 filisteus e trazer o prepúcio dele. Ele foi lá e matou 200 e pegou Mical. E aí ele pede para Isbosete e Mical, para Isbosete mandar Mical para ele e também Abner. Aí Davi recebe o Abner, faz um banquete, lembrando que banquete era sinal da aliança, é como se fosse um contrato hoje. O pessoal do norte, quando fica sabendo que Abner, digamos, virou as costas para Isbosete, eles pegam, no capítulo 4 aqui, vai lá e matam Isbosete. Esses aqui eram pessoas do exército de Saul também, quer dizer que agora era Isbosete, filho de Saul, que está reinando. Só que, como eu falei, ele era um cara que era fraco, não tinha poder, estava reinando, mas o poder estava na mão do Abner. E aí eles pegam e matam todos os outros, né? Assim, parentes mais próximos de Saul, ele mata todos. Só fica o filho Mefibosete, porque uma serva deles lá pegou e viu que estava morrendo, todo mundo pegou e tirou e ficou criando ele. Aí Davi pega e consulta o Senhor: posso ir para Jerusalém? Eles podem.
vai lá. Aí Davi vai. E em Israel, quando Abner fez a cabeça dos anciãos aqui, lembra que os anciãos eram como se fossem os políticos da cidade, os caras que mandavam na cidade. Quando Abner fez a cabeça dos anciãos aqui no capítulo 3, quando Davi chegou lá, foi ungido rei de Jerusalém. Quando Davi é ungido, coroado rei sobre Israel, lá em Jerusalém, Davi vem, aí os filisteus ficam sabendo e falam assim, ó, vamos lá para tentar destruir com Davi, porque senão pode dar problema para nós. É o que acontece, eles vão lá e Davi vence eles. No 6, Davi traz a arca para Jerusalém. A arca estava lá em Kiriat, ali na casa lá, depois que os filisteus devolveram que a arca, mandaram lá aquelas oferendas lá sobre os deuses deles, sobre os tumores e os ratos, que eles tiveram esse problema lá. E aí Davi, com essas conquistas aqui, traz a arca para Jerusalém. Só que o que acontece? Deus deixou tudo direitinho como ele queria que a arca fosse transportada, como o culto fosse feito em Israel, dentro do templo, como que era o proceder do sacerdote. Eles não observam isso, botam a arca num carro, a arca era para ser transportada pelos sacerdotes, e cada um dos sacerdotes, a tribo de Levi, tinha os Gersonitas, os Meraritas e outros mais, e cada um desses fazia uma coisa. Um servia, o outro só carregava, o outro só desmontava. Aí o que aconteceu? Botaram a arca dentro do carro de boi. Quando os bois estavam andando, eles tropeçaram e a arca caiu. E o Uzá pegou e tocou na arca, morreu na hora. E aí o povo ficou apreensivo. Né? Mas você vê aqui uma certa negligência com as leis de Deus, né? Aqui no capítulo 6. Porque não era para eles transportar. Tanto é que isso aqui depois, Davi fica chocado com aquilo ali, e a cada 6 passos que eles davam transportando a arca, lembra que tinha que enfiar umas varetas nela assim, porque eles não podiam tocar de maneira nenhuma nela. Então, cada 6 passos que os levitas davam, Davi ia lá e sacrificava um animal. Cada 6 passos ia lá e matava. Agora imaginou o tanto de boi que morreu nisso aí. Né? Isso por uma negligência deles. Né? Está até aqui escrito até aquela frase, né? De boa intenção o inferno está cheio. Uzá teve boa intenção, mas ele não analisou o que podia acontecer. Isso aqui também é interessante porque traz assim uma mudança, né? Pode ver que sempre acontece alguma coisinha dessa. Nadab e Abiú morre, né? Ralph e Finés também morreram por oferecer fogo santo. Em cada ponto crucial da história de Israel acontece uma coisa assim. Eu acho que é Deus falando, ó, presta atenção, o que é para fazer, não é para fazer errado não, está começando um novo momento. Então cuidado com o que vocês vão fazer. Davi pega, um dia está no 7, está andando pelo palácio lá, e olha que Deus, a arca ficava dentro do tenda, o tabernáculo era que tem. E Davi se indigna com aquilo, né? Poxa, eu moro em cedro, na casa de cedro. Né? Cedro significava coisa chique, né? Luxuosa naquela época. E o Senhor mora numa tenda. Não. E isso ele falando com Natan. Aí Natan já falou assim, não, o que está no teu coração pode fazer. Eu acredito aí assim, que às vezes a gente passa correndo e às vezes a gente não se atenta aos detalhes. Quando Davi ia falar esse desejo que ele tinha de edificar um templo, né, que é o futuro templo de Salomão, Natan pega e diz que pode fazer. Ou seja, eu acredito que ele tenha falado da carne dele. Tanto é que de noite, a Bíblia fala que a palavra do Senhor vem a Natan e fala que não é para Davi fazer. E aí Deus pega e fala para Davi, Davi, eu quis morar assim. Eu não habito em mão feito por templo de mãos humanas, por templo por mãos humanas e tal. Eu saí assim dentro do Egito e tal. Mas eu vou fazer aliança. Eu é que vou edificar a minha casa, a tua casa. Quando ele fala assim é porque ele vai perpetuar a linhagem de Davi no trono. E aí ele fala, ó, teu filho edificarás uma casa para mim. Porém, o teu filho
Se ele andar nos meus caminhos, vai ser tudo certo. Porém, se ele andar errado, eu vou castigar ele como um pai castiga o filho, com açoites e varas. Eu vou ler aqui que eu achei interessante isso. Acho que é 14, 15, 7, 14, 15. Eu lhe serei por pai, e ele me será, aqui está falando do filho de Saul, e ele me será por filho. Se vier transgredir, castigá-lo com varas de homens e com açoites de filhos de homens, mas que a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem diante de ti tirei diante de ti. Ou seja, isso aqui, para quem não conhece a Bíblia, diz que Deus é bom, Deus não faz nada, Deus não traz, né? Deus não castiga. Poxa, isso aqui é o próprio Deus falando. Então isso é uma coisa que tem que ser quebrada. O povo, por falta, a Bíblia fala que o povo se perde por falta de conhecimento. E geralmente quem não tem conhecimento nenhum acha que toda situação que está acontecendo na vida dele é porque ele pecou, porque é o diabo, é não sei o quê. E não é assim. A gente vê claramente Deus falando que vai castigar aqueles que vão contra a palavra dele, né? Aqueles que andam errado. E assim é até hoje na nossa vida, né? Se a gente andar errado, a Bíblia fala que Deus exorta aquele que o ama, né? E se a Bíblia está falando isso, quem somos nós para dizer que Deus não castiga ninguém, que Deus não prova ninguém, né? Então isso aí eu acho bem interessante, né? Situação análoga a essa a gente vai discutir lá na frente, quando Davi peca e as consequências do pecado vêm. Aí aqui cita várias vitórias de Davi. Uma coisa que chama atenção nesse capítulo aqui é que todo despojo que Davi pegava, despojo tudo era compatível, não, isso aqui eu errei, que a digitação não sei porquê. Mas todo despojo era consagrado, ele consagrava tudo para Deus. Ele ganhou os escudos de ouro, botou lá, não sei o que, na casa do templo, arrecadou as coisas para Salomão fazer o templo. E aqui no 9 fala que Davi tinha feito aliança. Rapaz, Davi era um homem de aliança, um homem honrado, né? Ele tinha feito aliança com Jonas. Jonas reconheceu que ele era o futuro rei de Israel e escolhido por Deus, mesmo o pai dele estando reinando. E aí ele pega e reconhece isso em Davi, os feitos que Davi faz. Então ele pega e faz essa aliança com Jonas. Jonas morre na mesma batalha lá que o pai dele, porém a aliança dele continua. Fala assim, será que não sobrou ninguém da casa de Saul? Aí um cara lá pega e fala, lá o Ziba, pega e fala assim, tem um lá que era coxo e tal. Ele falou, não, traz lá ele. Aí ele trouxe, falou assim, tu vai comer na minha mesa e você não vai morrer. Isso a gente tem que fazer uma ressalvazinha aqui que é bem interessante. Quando o rei assumia, a primeira coisa que ele fazia era matar todo mundo da família do outro, que era para não ter nenhuma insurgência depois, para depor ele do reinado. Entendeu? Então toda coisa que acontecia, quando o rei era substituído, a primeira coisa que o rei fazia, que não era da mesma linhagem, ele matava todo mundo. E a gente vai ver um conflito mais ou menos desse aqui quando Salomão vai assumir. E só que isso lá em Livro de Reis a gente volta a comentar um pouco sobre esse assunto. E aqui, nesse capítulo, Davi derrota mais vitória de Davi, derrota os amonitas. E aqui acaba essa questão das vitórias de Davi, assim, toda coisa que ele fazia dando certo, porque até aqui a Bíblia assim, deixa implicitamente que ele estava obedecendo a Deus, ele não tinha cometido os pecados. E aí a decadência dele, espiritual, se a gente pode, se é que pode usar essa palavra, mas ele vai viver algumas dificuldades em consequência dos pecados dele. Aí começa os conflitos de Davi. Ele vai ter conflitos tanto dentro da família dele, quanto os povos vizinhos e como espiritualmente. Davi comete adultério com Betseba.
O livro já começa assim: e ao tempo da guerra, em que os reis costumavam sair à guerra, né? Eu fui dar uma olhada nisso que eu achei muito interessante. Os tempos que os reis saíam, eu vou ler aqui direitinho, porque eu vou falar exatamente as palavras, né? Decorrido o ano, no tempo em que os reis costumavam sair à guerra, enviou Deus a Joabe e a seus servos com ele em todo Israel, e destruiu os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Isso aqui tem duas informações implícitas. O tempo em que os reis saíam à guerra. O que é isso? Rapaz, era no tempo do verão, porque no inverno era muito difícil. As condições climáticas lá, tinha neve, tinha chuva, aquele lá do lameiro. E quando era no verão, o povo ia lá querer se matar. Era o tempo da guerra. E a segunda informação implícita é que fala que Davi não foi à guerra. Davi era um homem de batalha, era um homem que estava sempre à frente das batalhas, que Deus trazia a palavra a ele, dava estratégia para ele, e ele não foi. Ou seja, ele largou o povo lá e ficou, se acomodou, digamos assim. Eu acredito que para acontecer isso, a Bíblia não relata, mas digamos assim, que ele estava esfriando na fé, né? Porque era uma ordem de Deus expulsar todos os inimigos deles da terra. E aí ele não foi e ficou no palácio. Ele estava andando e viu Betseba tomando banho. E aí a Bíblia fala que ela era muito bonita, ele foi lá e chamou ela, mandou trazer ela. A Bíblia não relata, não fala que ela achou ruim e nem falou nada, mas deixa que não, assim, deixa implícito que não houve resistência. Ou seja, também fica complicado de falar alguma coisa, porque se ela falasse não para o rei, ela podia morrer. Mas por outro lado também, Davi ia ser morto, era para ser morto, porque pegou em adultério. Pena de adultério era apedrejamento. E aí Davi pega e engravida ele. Ela manda avisar Davi, e Davi manda chamar Urias, que estava na batalha, para ele ir para casa, para ele deitar com ela e para achar que o filho era dele. Aí o que acontece? Urias não vai. Aí o que acontece? Ele fica na porta do rei, Davi embebeda ele para ver se ele vai para casa. Ele, não, meus amigos estão tudo lá, eu não posso voltar para casa não. Aí Davi escreve uma carta para Joabe, o general dele, e manda o próprio Urias levar a carta dele para o fã de batalha. E na carta estava escrito que era para ele botar ele numa frente de batalha para deixar ele sozinho para ele morrer. Olha o nível do pecado de Davi, cara. É gravíssimo. Aí ele morre. Aí a Bíblia fala que ela teve o luto, né? Ficou chorando. A gente não sabe se chorou de verdade ou de felicidade, né? Para ficar com o rei, mas ela ficou de luto. E aí Davi traz ela. Aí no 12, Natan chega lá. A situação também de Natan não é muito fácil, né? Porque a gente vai ver que muitos profetas já foram assassinados e tinha medo de falar com o rei, de ir contra a palavra do rei ou exortar o rei em alguma situação. Lembra lá, Elias fugiu, o primeiro que veio na memória foi Elias. Elias fugiu lá de Acabe lá um bocado de tempo, com medo de Acabe matar ele. Natan pega e começa a contar uma história. Ó, Davi, teve uma ovelhinha, tinha um cara muito pobre e tinha uma ovelhinha só. E aí veio um amigo de um cara que era rico e foi lá, e esse rico pegou e tomou a ovelhinha do pobre. Davi se encheu logo todo de, né, o dono da situação. Pegou, quem é esse? Que esse aí merece morrer. Aí o Natan dá bem no pé dele, fala assim, rapaz, esse cara é tu, porque tinha tanta mulher aí, Deus me falou que ia dar tudo o que tu queria, Deus, olha o tanto de coisa que tu alcançou, e tu foi lá e matou Urias, e pegou a mulher dele e adulterou. Por causa disso, teu filho vai morrer, e a espada não vai apartar mais da tua casa. E a espada não vai apartar mais da tua casa. Ou seja, muitas pessoas acham que vindo para a igreja vem uma vida inteira de pecado.
vem uma vida inteira de pecado. Aí acha porque começa a ir para a igreja, ele não vai plantar, não vai colher tudo aquilo que ele plantou. A lei da semeadura. Ninguém é obrigado a plantar, nem bom e nem mal, mas é obrigado a colher aquilo que ele vai semear. Todo mundo é obrigado a plantar, agora quem escolhe o que vai plantar é você, somos nós. Né? Se você plantar bem, você vai colher o bem, se você plantar o mal, você vai colher o mal. E aqui Davi plantou o mal. E assim é como a nossa vida. Nós plantamos o mal durante muito tempo. E a gente vai ter que colher as consequências desse fruto, né? Desse pecado, né? Dessas coisas ruins que a gente fazia. Até Deus ir nos mudando e nos moldando para que nós melhoramos a cada dia. Né? O outro fato interessante é que Davi pecou, porém ele pediu perdão. Só que Deus falou que a espada não ia apartar da casa dele. E a primeira consequência dele lá, o que foi que aconteceu? O filho dele adoece. E o filho dele fica mal, muito mal. E Davi vê aquele negócio lá, ele começa a orar, a jejuar. Aí até que o filho dele morre. E aí ele pega, levanta, come, veste outras roupas e vai normal. Aí os religiosos da época pegam e falam assim: rapaz, tu não vai ficar de luto não. Ele: rapaz, eu vou ficar para quê? Se o que tinha de ser feito já foi feito. Ou seja, a resposta que Davi deu para os caras, né? A gente pode tirar várias lições disso, né? Tem gente que acha que quando morre ainda precisa orar por ele, né? Lá em casa é assim, né? E aqui Davi dá um exemplo. Isso Jesus não tinha nem revelado aquela questão, né? Do rico, do Lázaro, né? Quem está lá não vai fazer mais nada, o que já foi feito foi aqui na terra. Então Davi já dá uma primeira resposta com relação a isso. A primeira lição aqui é que Davi dá uma resposta aos religiosos, né? Que não tinha mais nada o que fazer, que o que tinha feito para mudar o que Deus ia trazer sobre o filho dele foi feito, que foi orar, pedir, se humilhar, e Deus não atendeu a oração dele, em consequência do pecado. Então, com isso, a gente vai ver que nem tudo que a gente pede para Deus, Ele vai fazer. E não é por falta de fé, não. Né? Será se Davi não estava com fé do que ele estava fazendo, estava jejuando, estava orando, estava se humilhando. Né? Outro ponto importante: Deus não é obrigado a curar ninguém. Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. E que nem tudo é coisa do diabo. Essas coisas que vão acontecer agora na vida de Saul, o estupro da filha do incesto, né? O incesto com o estupro da filha dele, a perseguição dele pelo próprio filho. Isso tudo é consequência que Deus está trazendo para ele pelo pecado que ele plantou, através do adultério e do assassinato de Betseba. O adultério com Betseba e o assassinato de Davi. Então a gente vê aí de Urias. Então a gente vê aí que é uma coisa que vai em confronto com a teoria da prosperidade, né? Onde você não pode sofrer por nada, onde Deus é obrigado a te prosperar, onde Deus é obrigado a te curar, como se você fosse o Deus. E a gente vê vários exemplos desse aqui na Bíblia, dizendo que não é assim. A palavra me diz ao contrário. Aí outro dia eu liguei a televisão e eu vi uma pessoa falando que se você não tem uma Ferrari é porque existe espírito demoníaco na sua vida, atuando para você. Se você não tem um helicóptero, você está com um demônio na sua vida. Né? Eu paro e imagino Davi. Né? Davi então era muito endemoniado. Né? Embora ele pecou tudo, mas Davi era muito endemoniado. Né? Porque ele estava sendo perseguido, o filho morreu. Né? Jesus então era o maior dos endemoniados, porque ele como filho de Deus. E Deus não tinha nem onde botar a cabeça, né? Falou que tinha uma pedra para botar. Então são coisas que a gente vê que não é para a gente seguir, e seguir o que a palavra fala, né? Lembra, meu povo se perde por falta de conhecimento, né? A Bíblia fala. E Jesus fala também que o povo erra por não conhecer as Escrituras. Então pessoas seguem esse tipo de ensinamento
sendo que o que a Bíblia nos traz é totalmente diferente disso. Incesto de Amon com Tamar. Amon era filho de Davi e Tamar também. E aí Amon, de uma hora para outra, enlouquece pela irmã dele, que chega a ficar doente. Ele vai lá, escuta o conselho de um ímpio, né, uma pessoa lá que não tem o que fazer, e aí pega e ele aconselha ele a armar uma cilada, né, diz que é para preparar os bolos, ele engana até Davi, para Tamar, ia levar lá o bolo para ele comer, que ele tava, quando chega lá ele pega e manda todo mundo embora, e vai lá e estupra Tamar, e depois ainda manda ela embora. Absalão, que é irmão de Tamar, fica sabendo. Aí, depois de 2 anos, mata Amon. Ele mata Amon e foge da presença de Davi. Porque lembra, quando uma pessoa matava outra querendo, os parentes podiam vingar, do que morreu, podia vingar o sangue. Então, ele fugiu para não morrer. Isso está lá em Levítico, cidade de refúgio, que só servia para quem cometesse um crime culposo, ou seja, sem intenção de matar. Aí no capítulo 14 até o 18 vai falar dessas confusões aí de Absalão e de Davi, os homens de um de outro querendo brigar e tal. Absalão pega, com o passar do tempo, pede para Davi voltar para Jerusalém. Aí manda uma mulher lá, instrui uma mulher lá, conta uma história bonita lá para Davi, que tinha 2 filhos que brigaram, que não sei o quê. E aí um matou o outro, só sobrou um. Davi, no final das coisas, depois que fala que ninguém vai fazer mal para o filho da mulher, ele entende que era Absalão. Aí Absalão pega e fala para Absalão voltar, mas que não é para ele chegar na frente dele. Com o passar do tempo, vale fazer 2 ressalvas aqui. No caso do incesto de Amon com Tamar, Davi, talvez por causa do pecado que ele teve com Betseba, ou ele não se sentiu moralmente na condição de repreender Amon, ou ele não quis repreender por amor, digamos assim, se é que pode usar essa palavra. Mas era para ele ter uma atitude mais enérgica contra ele não fez. Do mesmo jeito que era para ter com o Absalão, e ele não fez também. Ou seja, ele deixou os filhos fazerem, não corrigiu da forma que seria para corrigir. E aí mais confusão ainda na casa dele. Porque talvez se ele tivesse enfrentado Amon da maneira, corrigido Amon da maneira diferente, talvez Absalão não ia matar ele, não ia fugir, não ia criar essa confusão todinha, de querer usurpar o trono. E aí você vai vendo que é uma bola de neve, uma coisa vai puxando a outra. Absalão volta para Jerusalém. E aí ele começa a atender o povo. Todo mundo vai lá escutar, e ele vai na frente e escuta, preparando já o golpe. Depois de 4 anos, que o povo que ele está escutando, o pessoal de Israel, ele pega e faz uma rebelião, e aí ele bota Davi para correr. Davi foge para não ter que brigar com ele. E no capítulo 16 aqui, é interessante que Absalão escuta o conselho lá do Aitofel, o filho do cão lá, e que era o conselheiro dele, e deita com as concubinas de Davi. Lembra que Abner brigou com Isbosete porque ele deitou. Isbosete reclamou com Abner porque ele deitou com a concubina. Isso era dizer assim, mais ou menos isso: eu vou tomar teu trono, eu quero tomar teu trono. Mesmo que não fosse isso, a atitude eles entendiam dessa forma. Por isso que Abner foi lá e fez a aliança com Davi. E aqui o que acontece? Absalão fala assim: eu vou tomar teu trono. Aqui Absalão quis dizer mesmo. Ele não ficou igual a Abner, não. Ele quis mesmo. E aí foi lá e deitou com as concubinas de Davi, que era para não ter reconciliação nenhuma. Isso aqui era irreconciliável. Ele deixou claro que ele queria tomar o trono dele. No 16, que acontece isso aí, deixa eu ver aqui. 11 e 12.
E aqui é o seguinte, Deus falando, né? Falando para Davi, porque tu fizeste oculto, falando do pecado de Betseba, né? De tudo que eu li da morte de Urias, fez em oculto. Mas eu farei isto para todo Israel e perante o sol. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual te deitará com elas, em plena luz do sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei perante todo Israel. E o detalhe aqui, Absalão foi tão doido que ele pegou e botou para todo mundo ver. Fez uma orgia lá com a mulher, lá para todo mundo. Eu fiquei todo mundo. O cara estava encapetado. Encapetado não, o cara estava decidido, né? Mas ao nível, ao que não. O pecado faz, a deterioração que o pecado faz na vida de qualquer um. Né? Davi passa de homem de Deus, não sei o que, daí está lá embaixo agora, digamos, no fundo do poço, fugindo, com medo do próprio filho dele, perdeu a mulher dele, tudo, por causa do pecado, de um adultério que ele teve, do assassinato. Fala que Aitofel não é entendido, fala que Aitofel não é entendido e ele se enfoca. Aqui é uma batalha que eles vão, aí Aitofel pega e fala assim, pega 12 homens aí, nós vamos lá e vamos matar todo mundo. Aí um cara que Davi lá, que eu esqueci o nome dele agora, que Davi mandou lá, pega e diz assim, não, faz o seguinte, reúne o Israel todinho, porque senão tu sabe que teu pai é forte. E aí dá tempo desse mesmo cara que aconselhou isso, ir lá e avisar Davi para Davi, que Absalão está vindo atrás dele. No 18, o exército de Davi vence o exército de Absalão. Então essa confusão toda com Absalão e Davi acaba aqui. Os homens de Davi vencem os de Absalão. E quando Absalão está no meio da batalha lá, ele fica enroscado numa árvore, os caras vão lá e matam ele. Aí vão lá e falam para Davi. Davi fala que, meu Deus, quem dera fosse eu, né? Ali no lugar dele, porque eu pequei, não sei o quê. Joabe vê o chororô de Davi, vai lá e dá uma sacudida dele e fala assim, rapaz, Davi, os caras arriscaram a vida agora por ti, pelo teu reino, teu filho estava querendo te matar, se te pegasse ia te matar, e tu fica aí desse jeito, rapaz, se tu ficar desse jeito aí, o povo vai desertar. Mais ou menos assim, né? Aí Davi vai lá e se ajeita direitinho, e bota outro tipo lá de novo, e fica normal, né? Pelo menos transparecendo para todo mundo. Essa sedição de Seba aqui, Seba ele era de Israel, né, reino do norte. E o que é que acontece? Seba vai lá e quer criar confusão, uma insurreição contra Davi. Aí pega e vai embora. Davi manda matar ele. Quando chega na cidade lá onde ele estava, o Joabe vai matar ele. E só que ia matar a cidade inteira por causa dele. Aí ele encontra uma mulher. Quando ele encontra essa mulher, a mulher pega muito sábio e fala assim, rapaz, tu vai matar todo mundo só por causa do cara, rapaz. Ele não sei o que, então faz o seguinte, eu vou pegar e eu mato, vou conversar com o pessoal da cidade e eu vou matar ele. E eu vou jogar a cabeça dele por cima do muro. Mas não mata a cidade inteira não. Já tá bom. Aí a mulher vai e mata o cara, esse servo aqui. Porque Davi estava vindo de uma revolta de Absalão, já ia enfrentar o outro aqui com esse tal de Seba. E aí Davi pega e sufoca a insurreição que ele podia gerar no futuro. Os vingadores de Gibeonitas. Começa assim esse capítulo. E houve 3 anos de fome em Israel. A gente vai lembrar que lá em Deuteronômio 28, uma das promessas que Deus faz é que, se tu for obediente, bendito será no campo, bendito será na cidade, no tempo certo vai ver a chuva, você vai colher muito, tal. E aqui fala que havia 3 anos de fome. Não falo porquê, mas já vai citando que Saul tinha tentado matar os gibeonitas. Os gibeonitas eram aquele povo que, quando Israel atravessou o Jordão, que estava matando todo mundo, expulsando todo mundo, todos os povos,
eles se enganaram Josué. Josué não pediu a orientação de Deus para fazer aliança com ele, caiu na deles. E aí depois eles teve que proteger os gibeonitas. E Saul pega, no tempo do reinado dele, mata alguns gibeonitas. Saul mata alguns gibeonitas. E esse deu 21. Rapaz, eu até botei aqui, anotei. Esse relato está lá em 2 Samuel 4:3. 2 Samuel 4:3. Deixa eu ver aqui rapidinho. Porque não se sabe por que foi que chegou já de solo, né, falando isso, né? Se fosse uma revelação de Deus, depois de 3 anos, aí que os caras foram 4:3. Tinha o filho de Saul, aos 2 anos, capitão, chamava. Não, esse aqui. Deve ser 1 Samuel 4:3. Ele fala disso aí. 4:3. Porque nos feriu o Senhor diante dos filisteus, dragão da Silva, arco da aliança. Vai ter errado. Mas tem uma situação aqui que ele pega e fala, que é por causa disso. E aqui já entra falando, né, que é por causa que... E aí ele pega, chega nos gibeonitas e fala o que eles querem, né? Porque era Deus que estava trazendo isso para eles, essa seca aí. E aí eles perguntam o que os gibeonitas querem. Não, eu quero 7 anos da casa de Saul. Aí Davi poupa Mefibosete por causa de Jonas, mas entrega lá, eles enforcam os caras. E aí a Bíblia bem no finalzinho aqui fala que ele fala bem no capítulo 21, no finalzinho fala que Deus acalmou. Depois disso, Deus se tornou favorável com a terra, ou seja, voltou a chover, voltou a produzir tudo direitinho, né? Mais uma situação onde que Deus traz uma penalidade por causa de um pecado, de um erro. E esse pecado aqui foi a aliança. Cara, é interessante assim que o tanto que Deus preza a aliança, né? Por isso que os caras lá, o pastor Gabriel e o pastor Fernando falam tanto de aliança, né? Porque as situações, as questões, tudo é feito por meio de aliança. E uma coisa que cara, quase 400 anos antes disso aqui, a aliança que eles tinham feito, e Deus, por Saul quebrar a aliança, Deus foi lá e mandou a seca em Israel. Aí Davi, esses cânticos, é igual todo cântico, geralmente eles vão dar graças a Deus por alguma coisa, né? Davi dá graças a Deus por tudo que está acontecendo, fala que o Espírito aqui fala por ele agradece por ter instituído a dinastia dele. No 23, fala as últimas palavras de Davi, vai citar o que Davi fez, né? Quem são esses valentes aqui, os principais dele. E no 24, Davi volta a errar grande com o levantamento do censo. É interessante que no livro de Números, Deus manda fazer o censo. E aqui, Davi faz o censo e Deus pune ele. Mas a motivação são diferentes. Naquele censo de Números, no segundo censo, que no primeiro, Deus, lá tem 2, mas era Deus querendo falar assim: ó, vocês são poucos, vocês não têm condições. Eu multipliquei vocês eram pouquinho. Vocês no Egito se multiplicaram e agora são esses tantos guerreiros. Né? Eu vou preparar vocês, mas quem luta com vocês sou eu, o Senhor dos Exércitos e tal. E aqui Davi tem uma daquelas batalhas lá que eu não detalhei, fala que Davi já estava meio velho e ia ser morto. E eu acho que a Abissai salva a vida dele. E fala assim: ó, tu não vem mais na batalha não. Porque acredito que ele já estava meio velho para estar lutando. E aqui,
Acho que ele velho, querendo lutar, não tinha mais condições, aí ele pega e vai lá e faz o censo. Segundo os teólogos, eles falam que o erro do censo é porque Davi se orgulhou, né? Pode ser por causa também dessa questão dele não poder lutar, e pode ser também que o orgulho entrou no coração dele, tipo assim, foi eu que fiz isso, quando na verdade foi Deus. Não sabe ao certo qual das duas situações. O certo é que a Bíblia fala que ele pecou por causa do censo, mas provavelmente é uma dessas duas situações. Aí Deus pega e fala para Davi: Davi, Gad, o profeta Gad, um dos que a tradição fala que foi ele que escreveu o livro, né? Ajudou a escrever esse livro. Aí fala assim: Deus está te colocando agora, tu quer ser perseguido 3 meses pelos teus inimigos, 7 anos de fome, ou 3 dias de peste. Ele falou assim: eu quero 3 dias de peste aqui em Israel. Aí a Bíblia fala que Deus manda um anjo lá e começa a matar todo mundo. Morreu 70 mil anjos. E quando, acho que no segundo dia, se não me engano, Deus pega e manda parar. E Davi pede: o Senhor, foi eu que errei, o povo não tem nada disso não, que a tua mão seja contra mim. E quando ele disse isso, ele vê um anjo, para lá na ilha de Araúna, que era no templo Moriá, no Monte Moriá, que é onde o templo está hoje e é onde o templo vai ser construído, o templo de Salomão. E aí Gad pega e fala para ele fazer um altar lá. E aí a Bíblia fala que Davi vê o anjo, ele vai lá, compra a ilha de Araúna, que isso aí toda hora fala aí na igreja, né? Que Araúna dá para ele, e Davi não quer, e fala que não vai oferecer nada, que não custe nada para Deus. E aí Deus, ele faz esse altar e Deus perdoa ele. E aí assim termina o livro de Davi, contando a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus. E é interessante, só para resumir, né, fazendo uma conclusão do livro, né, no primeiro até o capítulo 10 é só conquista, né? No capítulo 11, Davi peca e vem toda essa dificuldade na casa dele. E a Bíblia fala, eu não estou lembrando agora qual é o capítulo, o versículo do livro, mas fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi pecava, mas se arrependia e aceitava a correção de Deus. Então, por isso é que ele é um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era um homem que não pecava, um homem perfeito, mas por ele sempre se colocar à disposição para Deus fazer tanto bem como nas conquistas das batalhas, como na repreensão, né? Lembra que Deus fala: eu repreendo aquele que eu exalto, aquele que eu amo, né? Aquele eu vou castigar ele com vara, como um pai castiga o filho. Então é por esse motivo que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, para encerrar, que nós possamos, né, ser também como Davi, né, onde, não que a gente vai ser perfeito, mas que todos os momentos em que a gente falhar, nós estejamos aos pés do Senhor pedindo a misericórdia e o perdão para Ele, que também nós seremos um homem segundo o coração de Deus dessa forma. Obrigado você que está nos acompanhando pela internet, que Deus abençoe e que essa palavra possa encontrar morada no seu coração, que no momento de aflição, no momento de dificuldade, você possa lembrar disso e lembrar que o mesmo Deus que pune é o mesmo Deus que abençoa, que exalta, e que é o Deus misericordioso e que nos ama, e que sonhou um plano para nós, né, de seguir Ele e fazer a sua vontade, né? Que nós possamos ter um coração quebrantado e contrito na presença do Senhor. Que Deus abençoe você. E o próximo capítulo do nosso curso vai ser o livro de Reis, né? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.